Olá, que Deus abençoe você e sua família. Hoje a gente vai falar aqui rapidamente, alguns trechos da palavra sobre o louvor. Eu tenho observado, eu creio que você também tem observado, infelizmente, que tem muitos supostos louvores, que são supostamente louvores a Deus, que não tem nada a ver. Se você for ler realmente a letra desses supostos louvores, se você for perceber o conteúdo deles, você vê que tem exaltação humana, que tem ideias de homens e que são ameaças a pessoas até, exaltação pessoal. Infelizmente nós temos visto louvores que não são para o Senhor, que são para massagear o ego do ser humano. A gente tem percebido que, infelizmente, em vez de se louvar ao Criador, as pessoas têm feito música para massagear o seu próprio ego, para exaltar-se a si mesmo, para se colocarem acima daquilo que realmente são. Existem supostos louvores aí que, infelizmente, colocam o Criador como se fosse um simples atendedor de desejos, E que você só pede e que o Senhor vai fazer tudo para você, que você vai ser exaltado, que você é o cara, que você vai ser um vencedor, aquilo. E são coisas assim, como dizer assim, humanistas. Louvores que são mais para massagear o ego das pessoas do que propriamente para louvar o Criador. Você só vê nesses louvores o Criador sempre em segundo ou terceiro plano. Sempre o louvor naquela linha, Você pede e o Senhor faz. E é aquela linha de você ser exaltado e o Senhor sempre sendo ali o atendedor de pedidos. Na linguagem popular, que tem gente que acredita em lâmpada mágica, em gênio da lâmpada, eles tratam o Senhor como se fosse um gênio da lâmpada ou como se fosse um atendedor de pedido, um office boy, que você liga e daqui a pouco tem um pedido na tua porta. Infelizmente, é o nível de louvores, supostos louvores que nós temos visto hoje, onde as pessoas são colocadas em primeiro lugar nas letras e o Senhor é colocado em segundo e terceiro plano. Ele vai te exaltar, ele vai te levantar, vai fazer isso, e ele é sempre tratado dessa maneira. Eu fico até triste que tem louvores, entre aspas, que quando eu estou ouvindo eu já até mudo, eu já tiro, eu já não gosto de ouvir, porque quem tem um pouco de entendimento se sente incomodado, porque o nosso Criador ele é colocado em segundo e terceiro plano, e ali você vai pisar sobre os seus inimigos. O Senhor é colocado como se fosse um resolvedor de problemas, Você causa ali os problemas e o Senhor vai resolver os problemas pessoais seus, que vai te abater o teu inimigo, essas coisas desse tipo assim. Essa linha que a gente tem visto aí, horrorosa, e infelizmente a gente está vendo que a coisa está piorando, infelizmente. E a gente vai falar aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, eu vou resumir aqui a história e vou ler o versículo para você. Eu vou resumir aqui para você que já conhece essa passagem, 1 Samuel, você pode ler aí na sua casa, 1 Samuel capítulo 16, do versículo 14, Você vai entender a história, mas eu vou ler só o 23 aqui, o versículo 23 para você entender, mas eu vou resumir. Resumindo, Davi, ele tocava um louvor que agradava ao Senhor. E Davi ali era humilde, obediente ao Criador. Ele tinha um dom de tocar harpa, dedilhava muito bem e louvava muito bem. E era na unção de Deus, era de acordo com o Espírito de Deus. E Saul estava sendo castigado pelo Senhor porque ele andava em desobediência com o Senhor. E o Senhor permitiu que um espírito maligno viesse e tomasse ali a vida dele e viesse atormentá-lo ali durante o tempo. E a única forma desse espírito maligno sair era quando
Davi, né, claramente, de acordo com a orientação do Senhor, por uma estratégia divina, foi colocado ali na corte de Saul. Quando Davi tocava o seu instrumento, dedilhava a sua harpa, o espírito maligno saía e Saul tinha paz. E quando Davi saía, o espírito maligno depois de um tempo voltava. Então Davi sempre estava ali na corte do rei, tocando para que viesse acalmar o rei e repreender aquele espírito que estava incomodando Saul, porque Saul estava passando por esse processo. Por quê? Porque ele era desobediente com o Senhor. E aí você vê Davi, uma pessoa temente a Deus, um rapaz temente ao Senhor, e que tocava uma harpa com uma inspiração divina muito grande, a ponto daquele espírito maligno não conseguir ficar ali em Saul quando ele ouvia aquele louvor. Isso mostra o quê? Que um louvor direcionado pelo Espírito na direção do Senhor, ele faz bem para aqueles que estão à sua volta e, acima de tudo, glorifica em primeiro lugar, acima de tudo, o nome do Senhor. E o louvor cheio da unção é diferente dessas coisas que apenas tocam a emoção do ser humano. Tocar a emoção do ser humano é muito fácil. Agora, realmente, agir na vida de alguém é diferente. O louvor. Então, o louvor que ele agrada ao Senhor, ele vem do próprio Deus para ser devolvido para o próprio Deus. Foi o que acontecia com Davi. Davi tinha um dom de Deus, onde ele louvava o Criador, e era um louvor puro, um louvor sincero, agradável ao Senhor, um louvor onde o Senhor aprovava, e era um louvor que era inspirado pelo próprio Altíssimo. E que quando aquele espírito maligno que estava em Saul percebia aquele louvor, ele se mandava, porque era um louvor que tinha a presença de Deus, a unção de Deus estava naqueles versos. Para quem não sabe, eu digo unção significa a presença do Espírito de Deus. Por que eu estou explicando? Porque tem gente que não sabe. Os crentes falam unção e as pessoas não sabem o que é isso. Então a unção, quando o povo evangélico fala unção, fala que representa-se a presença do Espírito de Deus. Então você fica sabendo. Então o que acontece? Em 1 Samuel 16, a gente vai ler o versículo 23, diz assim: assim, todas as vezes que o Espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Então você vê que o espírito maligno era mandado por Deus. Quando diz mandado por Deus, não pense que o Senhor tem espírito maligno, não, de maneira nenhuma. Quando diz mandado por Deus, significa permitido por Deus. Deus permitiu um espírito maligno vir Saul, porquanto Saul tinha feito muitas coisas que tinham desagradado ao Senhor. E a única forma que você vê aí, né, que o Senhor permitiu ali que o espírito maligno viesse sair, era quando Davi pegava sua harpa e tocava. Então, o louvor que é na direção do Senhor, que agrada ao Senhor, ele tem poder de acalmar as pessoas, ele tem poder de fazer a pessoa entender até mesmo a vontade do Criador. A pessoa se liga no alto, a pessoa começa a louvar o Senhor, a pessoa começa a glorificar o nome do Senhor espontaneamente, e ela começa ali a entender a grandeza do seu Criador. Agora, o que a gente tem visto hoje aí, eu fico pensando, ao invés de afastar as coisas ruins, traz mais coisas ruins, porque você vê louvores, né? Supostamente louvores, com letras que não agradam ao Senhor, louvores que fazem até mal de você ouvir, porque você não se sente bem, porque são coisas desagradáveis, coisas de mau gosto, coisas que não são agradáveis ao Senhor, coisas que, ao invés de glorificar o nome do Criador, colocam ele em segundo ou terceiro plano. E a Bíblia fala sobre isso, que o Senhor rejeita até certos tipos de louvores. Eu vou mostrar
mostrar para você agora um capítulo muito interessante de Amós aqui, que eu vou mostrar para vocês o que acontece quando as pessoas acham que podem fazer qualquer coisa para o Senhor, que acham que o Senhor está recebendo qualquer tipo de louvor. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Em Amós capítulo 5, a gente vai ler do versículo 21 em diante. Fala das festinhas, né, de Israel, porque Israel estava fazendo o seguinte: eles andavam no pecado e ficavam fazendo festas, cultos para o Senhor, né, achando que era para o Senhor. Supostamente o Senhor estava rejeitando tudo aquilo, mas supostamente eles achavam que estava oferecendo alguma coisa para o Criador. Não, vamos fazer aqui um culto para Deus, nós vamos fazer uma festa para o Senhor. Hoje tem muito isso, é muita festa, muito culto, e as pessoas andam na prática do pecado, enganando o povo, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, estão oferecendo sacrifícios ali, achando que o Senhor está atentando para aquilo que eles estão oferecendo. Hoje está a mesma coisa. E aqui Israel estava nessa condição. Aí o Senhor fala assim, Amós 5, versículo 21, 22. Depois a gente vai ler o 23. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Amós 5, 21. O Senhor falando que não gostava das festas que Israel oferecia para ele, não suportava nem as assembleias solenes que eles faziam. Para quem não sabe, assembleia significa reunião de pessoas. Então o povo de Israel estava fazendo assembleias, estava se juntando, né, em cultos solenes, achando que o Senhor estava se agradando daquilo. Mas aquilo que eles faziam, aquelas festas, aqueles louvores, era tudo desagradável ao Senhor, porque eles estavam andando em desobediência com o Criador. Aí depois o versículo 22 vem dizendo: ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados em vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo, tampouco olharei para as vossas ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. O Senhor estava falando que eles não podiam comprar a bênção do Senhor. Ainda que eles fizessem os melhores sacrifícios, fizessem tudo ali do bom e do melhor, mas se eles não tivessem uma postura de arrependimento, se eles não parassem de andar no pecado, nas coisas que desagradavam ao Senhor, ele não ia aceitar, não importasse o quanto fosse bom. Aí o versículo 23, está em vermelho, Amós 5, 23, ele já vem falando do louvor que saia dos lábios dele e dos instrumentos deles até. Afasta, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos. O Senhor falando, né? Afasta de mim, da minha pessoa, o som dos vossos cânticos. Na Ferreira de Almeida, a versão Ferreira de Almeida da Bíblia, diz o seguinte: afasta o estrepido dos teus cânticos dos meus ouvidos, ou o barulho, né, dos vossos cânticos. Tem cânticos, meus amigos, que para o Senhor não soam como barulho. É aquele barulho horrível, sabe? Aquele barulho que você está na sua casa no final de semana e aquele vizinho ali liga aquele som terrivelmente alto nos seus ouvidos. Tem coisas que para o Senhor Deus, para o nosso Criador, é apenas barulho, é desagradável. E infelizmente, muitos louvores que a gente tem visto hoje aí, supostos louvores, não passam de barulho. Não passam de coisas que aborrecem ao Senhor. E o Senhor fala: afasta, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos. Eu não quero ouvir esse cântico. Eu não quero ouvir essas coisas que vocês dizem que são louvores para mim. E vem dizendo: porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Até os instrumentos daquele povo, até os instrumentos que eles tocavam para o Criador, estava sendo desaprovado. O Senhor estava desaprovando desde os sacrifícios, as ofertas deles, que eles falavam que eram ofertas pacíficas, os melhores animais que eles ofereciam ao Senhor. O Senhor não estava aceitando, o Senhor não estava aceitando o cântico que eles ofereciam, e muito menos os instrumentos que eles tocavam estavam sendo aprovados pelo Senhor. Então está a mesma coisa hoje.
O que acontece hoje quando você liga esse rádio aí, quando você coloca um CD, quando você vai lá no YouTube ouvir uma música, você vê a baixa qualidade espiritual e até mesmo a baixa qualidade cultural. Não tem melodia, não tem instrumentação adequada e muito menos qualidade espiritual. Você percebe, os supostos louvores não passam de músicas para massagear o ego do ser humano. E isso é terrível, porque o Senhor é colocado sempre em segundo, terceiro plano nessas músicas, né? Nesses supostos louvores. Aí vem dizendo, versículo 24: em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso e a justiça como um ribeiro eterno. Era isso que o Senhor queria. O Senhor não queria apenas sacrifícios, músicas, louvores, barulho. Ele não queria isso, ele queria qualidade naquilo que eles estavam fazendo. O Senhor queria que aquele povo, antes de abrir a sua boca, antes de louvar, que eles tivessem o que na sua vida? Um rio caudaloso de justiça, andar na justiça do Senhor, é o que falta hoje. É por isso que a palavra de Deus diz, em Isaías 29, versículo 13, que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E diz mais, o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Está escrito em Isaías 29, versículo 13. Você dê uma lida e você vai entender. Honrar o Senhor com os lábios, mas a justiça não está na vida daquele que louva. Isso é muito triste. Aí o Senhor fala aquilo que ele diz no versículo 23. Afasta, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Ou seja, esses louvores que estão por aí é a mesma coisa. Pessoas que andam no pecado, que andam em tudo quanto é tipo de coisa ruim, estão ali louvando, entre aspas, ao Criador. Tem cantores e cantoras que, se você for fazer uma breve pesquisa do que eles fazem, por onde andam, você vai ver a lástima. Aí eu pergunto, só disso já dá para você tirar uma conclusão. E quando você ouve as letras, é pior ainda. Uma amiga minha chegou para mim e disse que ela não aguenta ouvir a música evangélica. Eu falei, então somos dois, porque hoje, infelizmente, a música evangélica, na sua grande maioria, está em decadência. Porque são poucos os cantores, são poucas as cantoras que realmente louvam ao Senhor com qualidade, com espiritualidade, e que tem letras que te levam a adorar o Criador e não a adorar a nossa humanidade, e não simplesmente a ficar envolto nos nossos problemas. Você já viu a quantidade de humanismo que tem hoje dentro das letras dos louvores evangélicos? Tudo gira em torno do umbigo do ser humano. A minha tristeza, o Senhor vai fazer isso porque hoje eu estou triste, não sei o que, amanhã você vai sorrir. Gente, que tipo de louvor é esse? Um louvor que só fala da desgraça do ser humano. E quando você olhava na Sagrada Escritura, os louvores adorando o Senhor, os salmos, ainda que falasse da tristeza dos homens ali, rapidamente o Senhor era sempre colocado em primeiro lugar. Você nunca vê Davi colocando o Criador em segundo plano, sempre em primeiro plano, sempre ali se colocando humilde diante do Criador. E os louvores hoje carregados de soberba, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o que, eu sou príncipe, sou princesa, e muitas das vezes não é nada daquilo que fala, porque não obedece a palavra do Criador. Mente o tempo todo, distorce a palavra do Criador e faz aquilo que desagrada o Senhor. E ali pega e começa a fazer letras de supostos louvores que levam as pessoas a se distanciar da palavra do Senhor. Existem letras de louvores aí que estão totalmente erradas diante da palavra do Senhor, que contradizem a verdade das Sagradas Escrituras e infelizmente são colocados por aí para que as pessoas venham tocar, né? E são ensinados, são cantados nas congregações e as pessoas não têm ideia nem do que estão cantando. Fora as outras músicas que estão por aí, que os cristãos estão trazendo para dentro de suas congregações, que eles não têm ideia daquilo que significa. E só para você aí entender um pouquinho daquilo que eu estou falando, tem uma música aí que ela é muito bonita de verdade.
É uma que canta aleluia, aleluia, não sei o quê. Mas aquilo não é um louvor a Deus. Se você for procurar a letra desse louvor, é de um homem chamado Leonard Cohen. Ele era judeu, se afastou, né, dos caminhos do judaísmo, depois se envolveu com o hinduísmo, se envolveu com várias coisas. E ele tem esse louvor, né, que fala aleluia, aleluia. Está dentro das congregações. Aí as pessoas ficam cantando só porque tem aleluia, mas eles não olham a letra, o que significa ali aquela letra, o que foi escrito ali naquela letra. E eu fico imaginando, gente, os cristãos estão com a mente aonde? Eles nem discernem aquilo que eles estão trazendo ali para o Senhor. Se eles observassem a letra daquela música, eles iam entender. Você aí mesmo na sua casa, faça uma pesquisa, procure saber a música Aleluia de Leonard Cohen, aquilo que eles cantam por aí, né? Eles fazem ali os instrumentais, procure saber o que significa essa letra aí e você vai ter uma noção daquilo que você tem cantado aí para o Senhor, supostamente chamado de louvor. Então deixa essa palavrinha aqui para você e vou deixar apenas mais um versículo para que você venha entender a seriedade do que é um louvor para o Senhor e que nós devemos oferecer o melhor, saber aquilo que você está cantando, entender aquilo que você está levando para o teu Criador. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por intermédio de quem? Quem é esse a qual nós oferecemos louvor a Deus? Por intermédio de Jesus, de Yeshua, Filho do Senhor. Nós oferecemos através do Filho de Deus louvores ao Criador. Nós oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto do nosso lábio que confessa o nome dele através de Jesus. Então, o que sai dos nossos lábios, nós temos que ter discernimento daquilo que nós estamos falando para o Senhor. Nós temos que ter discernimento daquilo que nós estamos louvando ao Criador. Aí a gente pega um louvor, ou o que a gente acha que é um louvor, a gente não examina a letra, não vê aquilo que significa e sai louvando o Criador achando que ele está recebendo. Aí ele faz ali, né, igual Amós 5, né, a partir do versículo 21 que a gente leu, né, o Senhor rejeita as assembleias solenes, ele diz: afaste de mim os vossos cânticos, as melodias dos vossos instrumentos eu não vou ouvir, porque desagrada ao Senhor. Hoje, infelizmente, até os hinos, né, os louvores que se dizem evangélicos, hinos de adoração, coisas do tipo, estão com as letras todas distorcidas, fora de contexto bíblico, estão cheios de heresias, cheios de ensinamentos, doutrinas erradas nesses louvores, estão passando para as pessoas coisas que não agradam a Deus, pensamentos que não agradam ao Senhor, e as pessoas ficam entregando isso para o Senhor, achando que o Senhor está recebendo, quando na verdade o Senhor está rejeitando. Imagina você a vida inteira cantando, louvando, supostamente achando que está chegando ao Criador, aquele seu louvor, você com todo o teu coração, com toda a tua vontade louvando o Senhor, e o Senhor rejeitando aquilo porque aquilo não é agradável a Ele. Isso é coisa muito séria e as pessoas não têm ideia. E para terminar, outra coisa para você refletir: o meu pastor sempre dizia o seguinte, que a hora que a pessoa mais mente é a hora que ela canta. Depois que eu fui entender isso, porque quando você está cantando ali, né, Senhor, eu quero ser um novo homem, Senhor, nova criatura eu sou, e você não anda de acordo com aquilo que você canta, você está mentindo. A gente chega e diz: Senhor, eu quero ser um novo homem, Senhor, eu quero ser uma nova criatura, quero aprender com os meus erros, nunca mais cometê-lo, e a gente canta, né, com todo o nosso coração. Aí no dia seguinte a gente se esquece de tudo aquilo que a gente louvou. Então eu entendi que nessa hora é a hora que a pessoa mais mente, né? Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. A gente fica naquela emoção toda, oferecendo o nosso louvor e mentindo ao Criador. Porque quando a gente canta ali o louvor,
a gente está falando com o Senhor também. Senhor, eu quero ser nova criatura. Senhor, eu quero ser um novo homem. Quero aprender com os meus erros para não mais cometê-lo. Eu quero andar na tua vontade. E tem cada louvor ali bonito, mas é a hora que a pessoa mais mente. Então a gente tem que tomar cuidado. Sempre que oferecer um louvor, pare para pensar. Pense na qualidade. Que letra é aquela? O que significa? O que você está dizendo, declarando para o Criador, para você não cometer o erro de estar falando coisas que você não pode dar ao Criador, que você não pode oferecer a Ele. Você está fazendo coisas ali, falando coisas que você não anda de fato ali. Então é uma coisa muito séria. O louvor tem que ser de qualidade, porque é o fruto do nosso lábio que confessa o nome do Senhor. Até a próxima, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família.